Começando, pessoal, pelo pagamento antecipado. Importante a gente saber que o pagamento antecipado é a modalidade que traz o maior número de benefícios ao exportador. Por quê? Porque o exportador ele não tem nenhum tipo de risco nessa operação, né? Uma vez que ele recebe o dinheiro antecipadamente, antes de embarcar os produtos para o exterior, ou seja, se o importador não pagar, ele não manda o produto. E ele não mandando o produto, ele não tem risco, né? Então, só por isso, a modalidade de pagamento antecipado ela já é muito atrativa para o exportador. Mas a gente ainda precisa levar em consideração um fato, que no pagamento antecipado, muitas vezes, dependendo do prazo que eu tenho para embarcar a mercadoria para o exterior, eu utilizo o dinheiro do importador para comprar os meus insumos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma operação de pagamento antecipado com um prazo de embarque para o exterior de 60 dias, aonde eu levo 30 dias para fabricar o produto. O que eu faço? Eu recebo o pagamento do importador, nacionalizo esse dinheiro, né? Ele vai chegar como moeda estrangeira na minha conta, eu preciso nacionalizar, fechar câmbio para transformar em reais, e estes reais, né, eu vou comprar matéria-prima, pagar o salário dos meus colaboradores nesses 30 dias que eles vão usar para fabricar o produto, pagar todos os custos de produção, energia elétrica, desgaste de máquina, etc, né? Eu vou trabalhar com o dinheiro do importador, né? Então, eu faço essa operação de exportação sem desencaixar o meu fluxo de caixa, sem ter que tirar dinheiro do bolso da empresa. Por quê? Porque o importador me pagou antes de eu fabricar o produto. Eu fabrico o produto utilizando esse dinheiro que ele me deu, né? E o lucro já está lá na minha conta, preservado, está rendendo, né? Eu tenho aplicações, tá? Mas que sejam aplicações de baixo risco, rendem pouco, mas rendem, né? Dinheiro fora de conta, ele está deixando de fazer lucro para a empresa. Qualquer dinheiro na conta está fazendo lucro, porque você vai aplicar ele, né? Então imagina comigo o seguinte, mesmo que eu receba à vista, no dia que eu embarcar a carga para o exterior, eu tive que desencaixar o fluxo de caixa para produzir, para comprar matéria-prima. Aquele dinheiro que estaria na minha conta rendendo, deixou de render, certo? Já o pagamento antecipado não. Eu recebi na minha conta, eu usei aquele dinheiro do pagamento para investir na matéria-prima, para os custos de produção. O lucro, inclusive, já está lá separado rendendo. E aquele dinheiro que eu ia desencaixar da minha conta para comprar matéria-prima, também não desencaixei, continua rendendo. Então, em termos de rendimentos financeiros, o pagamento antecipado é maravilhoso, né? E aí, operacionalmente, como é que ele funciona, então, né? Ele começa pelo pagamento do importador. Todo o negócio feito e fechado, né? As duas partes discutiram a fatura pro forma. O pagamento antecipado ele é feito base fatura pro forma, tá? Por quê? Porque a fatura comercial ela só é emitida quando o produto está pronto. Nesse caso, a gente está fazendo de forma antecipada, né? Então, as duas partes discutiram as cláusulas da operação, a exportação foi fechada, as duas partes concordaram com a fatura pro forma. O pontapé inicial ele vem do importador. Então, o que o importador faz? Número 1, o importador fecha um câmbio. Ele fecha o câmbio baseado em quais documentos, né? Então ele vai fechar o câmbio, como eu falei, baseado na fatura pro forma. Em todas as outras operações de modalidade de pagamento, o importador fecha o câmbio baseado na fatura comercial. O pagamento antecipado é o único que ele se baseia na fatura pro forma, tá? E de que forma faz esse fechamento de câmbio, pessoal? Esse fechamento de câmbio, o importador vai procurar a instituição financeira dele, né? Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Santander, Citibank, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Então ele vai procurar a instituição financeira lá no país dele com quem ele opera câmbio, tá? E ele vai pedir para fechar um câmbio no valor da operação, né? Por exemplo, $100 mil, e ele vai indicar que ele quer negociar a taxa de câmbio. Existem duas taxas de câmbio, sempre, tá? A taxa de câmbio compra e a taxa de câmbio venda, tá? E aqui no Brasil existem mais duas variantes, que é comercial e turismo, tá? Para negócios de comércio exterior, importação e exportação, baseia-se no câmbio
comercial, que é o câmbio mais baixo. Tá? Turismo é aquele que você vai viajar para o exterior, foi para Disney, vai ter que comprar dólar, câmbio turismo. Então, quando o importador vai fazer um fechamento de câmbio, qual que é a taxa que ele negocia? A taxa de venda ou a taxa de compra? Pensem sempre que o referencial é o banco. O banco está vendendo a moeda estrangeira ou o banco está comprando a moeda estrangeira? Então, no caso do importador, o importador tem reais e precisa transformar em dólares. O que o banco faz? O banco vende moeda estrangeira para o importador, certo? O banco está vendendo dólares e recebendo reais do importador. Então, o importador vai fechar um câmbio baseado na fatura pro forma e vai pedir para negociar a taxa de venda, porque o banco está vendendo moeda estrangeira para o importador. Lá no outro lado, quando o exportador for fazer o fechamento de câmbio dele, ele vai estar se baseando na taxa de compra, porque o exportador recebeu dólares na sua conta, né? E o banco vai comprar esses X dólares do exportador e pagar com reais. Então a taxa do exportador é compra, a taxa do importador é venda. Pensem sempre que, isso é uma dica importante, o banco nunca te dá a melhor taxa que ele pode de primeira. Banco, gente, é o tipo de empresa que mais tem metas. Existem muitas metas envolvidas dentro dos bancos, assim como vai existir para a mesa de câmbio. Então, as pessoas que estão lá negociando o câmbio todos os dias e vendendo e comprando moeda estrangeira, eles têm uma meta para bater. E aí eles vão tentar sempre te passar uma taxa que melhor convém a eles. Tá? Então, quando você ligar para o banco, não liga e fecha de primeira, né? Liga lá no Itaú, entende qual que tá a taxa deles, depois vai no Bradesco, no Citi, as suas outras instituições que fazem operações contigo, estuda como é que cada um tá, barganha, chora, porque você consegue taxas mais atrativas. E às vezes, meio centavo parece besteira, né? Poxa, meio centavo. Mas meio centavo em operações grandes fazem muita diferença, tá bom? Então, começamos a operação de pagamento antecipado com o importador fazendo fechamento de câmbio e pagando pela operação de importação no ponto de vista dele, né? Quando ele faz esse fechamento de câmbio, o dinheiro está aqui na mão do banco do importador, mas precisa chegar lá no banco do exportador. Então, o segundo passo é que o banco do importador envia o dinheiro para o exportador. O dinheiro sai daqui e chega aqui na mão do banco do exportador, certo? Quando o banco manda dinheiro para o outro banco, ele emite um SWIFT. SWIFT é uma comunicação interbancária, tá? Onde o banco do importador informa ao banco do exportador que foi remetido um valor para ele e que daqui a X dias este valor estará em conta, né? Esse X dias ele vai variar com qual que é o tipo de fechamento que o importador escolheu. Existe, por exemplo, um fechamento em D+0, que o dinheiro vai transferir de um banco para o outro no mesmo dia, D+1, que leva um dia para fazer essa operação, D+2, que leva 2 dias para fazer essa operação, né? Então, dependendo da taxa, a escolha que o importador fez lá no momento do fechamento dele, tá? D+0, D+1 ou D+2, vai demorar para esse dinheiro transitar entre bancos. E o SWIFT é a comunicação do banco do importador dizendo, Santander, vamos imaginar que o banco do exportador é o Santander, né? Santander foi depositado na conta da empresa X, que é a empresa exportadora, né? Remetido pela empresa Y, que é a empresa importadora, a quantia de 100 mil dólares. Esses 100 mil dólares serão compensados lá no dia 28 de abril, por exemplo, tá? Quando o banco manda o SWIFT para o banco do exportador comunicando que esse pagamento foi feito, ele também entrega o SWIFT para o importador, tá? Então, este banco aqui, ele também vai mandar o SWIFT para esse cara. Em geral, o importador não faz nada com esse SWIFT. Por quê? Porque daqui a 2 dias o dinheiro já está na conta do exportador. Mas se ele tem pressa em receber a mercadoria, ele pega esse SWIFT e ele manda lá para o exportador e diz, exportador,
Pode começar a produção da mercadoria, já vai fabricando aí, porque eu já paguei, tá aqui o Swift que comprova, daqui a 2 dias o dinheiro está na tua conta, né? Então não precisa esperar esses 2 dias a mais para fabricar o produto, já começa, né? Então ele pode usar como uma conversa para tentar fazer com que o exportador antecipe a produção do produto. Feito isso, né? O dinheiro realmente chegou aqui no banco do exportador, o banco do exportador vai avisar o exportador. Então o banco do exportador ele vai avisar, ó, exportador, chegou um dinheiro aqui na sua conta, né? X mil dólares, né? E para você ter acesso a esse dinheiro, porque a gente não pode ter acesso a moeda estrangeira nas nossas contas, né? Você precisa fazer a nacionalização desse dinheiro, ou seja, fechar câmbio. E aí o exportador ele vai, aqui é o passo 3, né? Passo 4, o exportador fecha o câmbio. O exportador fecha câmbio, baseado em qual taxa? Lembrando, taxa de compra. Uma vez que o exportador fechou esse câmbio, ele tem já os reais na conta dele, ele vai comprar os insumos e ele vai produzir a mercadoria. Passo número 5 é a produção do produto. Produto pronto, pode embarcar para o exterior. Então, passo 6 é o embarque da carga mais documentos. O exportador vai enviar para o importador, dentro do modal de transporte acordado, né, conforme o Incoterm, a mercadoria e também manda no mesmo momento a documentação. Se for no transporte rodoviário e aéreo, a documentação segue com a carga. Se for no transporte marítimo, ele manda a documentação por correio internacional, que é o correio privado, né? Mas isso acontece ao mesmo tempo. Que mandou o produto, mandou também o documento. Para quê? Para que chegue ao importador tudo ao mesmo tempo. A carga e a documentação, né? Porque sem essa documentação, o produto ficaria parado lá no porto. O importador não conseguiria retirar. Que documentação é essa? É a fatura comercial, o packing list e o conhecimento de embarque, que no caso do rodoviário é o CRT, no caso do aéreo é o AWB e no caso do marítimo é o BL, tá? Viajou a carga e a documentação, chegou lá no porto do importador, né? Ele está com o produto no porto e está com a documentação na mão. Para ter acesso a essa mercadoria e levar para a fábrica dele, falta fazer uma única coisa, que é nacionalizar o produto. Então, o importador nacionaliza a mercadoria, tá? E dessa forma a gente fecha a operação do pagamento antecipado, né? Por quê? Porque o dinheiro já está na mão do exportador e o produto já está na mão do importador. Entendido? Muito simples essa operação, né? E aí eu fiz aqui embaixo um quadro resumo para a gente entender. É vantagem para quem fazer um pagamento antecipado, né? É desvantagem para quem? E do ponto de vista do banco? É uma operação muito burocrática, pouco burocrática, muito cara, financeiramente falando, né? Porque o banco não trabalha de graça, a gente sabe disso, né? Então o banco vai me cobrar muito ou pouco para fazer esse fechamento, né? Então a gente tem esse quadro resumo aqui embaixo para cada modalidade. Essa primeira modalidade ficou muito evidente, né? Óbvio, a gente viu isso e até já comentei com vocês. Ela é uma ótima modalidade para o exportador, né? Então, o exportador fica muito feliz nessa modalidade aqui. Um sorriso de orelha a orelha, né? Ele pode, sem interromper o seu fluxo de caixa, fazer uma operação de exportação. Já para o importador, não é uma operação tão boa assim. O importador fica triste. Por quê? Porque ele está pagando antecipado e assumindo todos os riscos. É uma operação burocrática do ponto de vista do banco? Não. Baixa burocracia.
A única burocracia que eu tenho é fechar um câmbio aqui. O importador vai fechar um câmbio, é simples fechar o câmbio, vai ligar, negociar a taxa. Depois a taxa negociada manda para o banco por e-mail a documentação envolvida, né? Fatura pro forma, né? E aí transfere o dinheiro. E o exportador também. Muito simples, só fecha um câmbio do lado de lá, tá? E os custos bancários dessa operação também são baixos. Por quê? Porque o banco ele só faz a conversão da moeda e o envio de um país para o outro. Então essa transação desse fechamento de câmbio aqui, em geral, ela custa aí entre 25 e 35 dólares, tá? E empresas que têm um maior volume de fechamento não pagam, são isentos. Então também tem essa questão, né? De você saber barganhar com o seu banco. Aí eu tenho um volume legal de fechamento de câmbio, fecha uma quantia e uma quantidade de dólares considerável, eu vou ligar lá no meu banco e vou dizer, ó, eu não quero mais te pagar a taxa de fechamento, né? E eles te isentam essa taxa administrativa, tá? Então, em resumo sobre o pagamento antecipado, ele é ótimo para o exportador, bem ruim para o importador, envolve baixa burocracia e pequenos custos bancários, tá bom? Obrigado.